Bom, gente, para falar em apometria, vocês já entenderam que ela é uma técnica em que nós, através dos pulsos magnéticos, né, e ordens mentais, nós damos as ordens para que os corpos sutis se afrouxem, se separem, para que os planos dimensionais possam atuar em cada corpo. Mas para isso eu preciso conhecer esses corpos, né? Então eu venho aqui agora para falar para vocês de uma forma didática sobre os nossos 7 corpos, tá? O conhecimento desses corpos sutis, ele é muito antigo, ele deriva de milhares de anos antes de Cristo, vários registros em textos védicos, no próprio povo egípcio, né? Os textos sumérios, existem várias referências a respeito, acerca desses corpos sutis. Então nós entendemos da seguinte maneira: estamos aqui hoje vivendo uma experiência humana encarnada. Somos essência divina, fomos originados de uma única onda, da onda divina, desse Deus Criador de tudo. E se nós somos originados dessa única onda, nós somos também parte dessa essência divina. Mas, para que nós pudéssemos ter uma vida encarnada aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, nós precisamos de um corpo físico que seja adequado às características desse planeta. Então o que acontece? Eu vou partir da minha centelha divina, do meu corpo espiritual, e ele precisa ir se adensando, vamos dizer assim, para poder chegar aqui na terceira dimensão. Mas isso não pode ser feito assim, de uma forma brutal, né? Eu sou espírito e agora eu estou aqui encarnado. Não é assim que funciona. As dimensões vão baixando, né? As dimensões vão ficando mais densas e, consequentemente, os corpos também vão se densificando. Mas todos eles estão unidos. Então, nós estamos aqui encarnados na terceira dimensão, nesse corpo físico, nesse corpo de carne. Mas a minha centelha divina, ela vibra ainda na essência divina, né? Lá na criação. E de lá até aqui, para que eu pudesse chegar aqui, eu preciso criar outros veículos que me trazem até aqui. São esses veículos que nós chamamos de corpos. E didaticamente, nós vamos falar em 7 corpos. Então nós vamos começar pelo corpo átmico, tá? Que é a nossa centelha divina, que é a nossa mônada, ou seja, a partir de um Deus criador, ele deu origem a várias centelhas, como se ele quisesse experienciar, né, na Terra ou em outros orbes, em outros planetas. Ele quer saber como é viver essas experiências. E a partir daí, continuar esse universo em expansão. Para que eu possa expandir o universo, eu preciso de informações. Então Deus se faz presente em todas as coisas, buscando essas informações para que cada vez mais esse universo possa se expandir e se aperfeiçoar. Então estamos aqui experienciando, somos um pedacinho de Deus experimentando essa vida. Então o nosso corpo átmico é exatamente essa centelha divina, é aquele pedacinho de Deus que brilha lá nas dimensões superiores. Depois dele a gente vai para o corpo búdico. Esse corpo búdico é o corpo que traz todas as informações de todas as nossas encarnações, nesse planeta ou em outros planetas, não importa, mas traz toda a informação das nossas encarnações. E a partir do corpo búdico já se começa um estudo sobre o processo reencarnatório, que é uma lei universal. Acreditando ou não, ele vai acontecer. Então lá no corpo búdico eu tenho as informações de todas as vidas. E é um corpo que fica inacessível a nós. Enquanto encarnados, nós não temos acesso ao corpo búdico. Ou pelo menos não temos um acesso completo. Por quê? Como eu disse, lá estão todas as informações de todas as vidas. E de repente não é interessante que eu saiba
coisas que eu fiz lá no passado, coisas muito negativas, porque poderia interferir na minha vida de hoje, lembrando que estamos todos em busca da evolução. Então esse esquecimento, ele é proposital, né? Ou então eu sairia por aí e me lembraria que determinada pessoa cometeu um crime contra alguém da minha família, eu vou lá e tento me vingar, coisas desse tipo, né? E não é essa a ideia. Depois do corpo búdico, então, onde tem todas as informações, os registros todos estão lá, nós vamos para o nosso corpo mental superior. O corpo mental superior é exatamente aquele corpo que vai trazer o nosso projeto de vida. Nele eu tenho as informações de quem é que eu vou ser nessa encarnação. Quais as características físicas, o que é que eu preciso para executar a minha missão de vida. Você veio aqui para ser médico, para ser fazendeiro, para ser mãe, dona de casa, professora, advogado, enfim, para não fazer nada. Você veio para ajudar pessoas das maneiras diversas, enfim, cada um tem lá uma missão de vida. E essa missão, esse propósito, a missão, ela é determinada a partir do corpo mental superior. Já veio do corpo búdico, que passa para o mental superior. Então, ele é um corpo que está relacionado às questões superiores, né? Aos pensamentos mais elevados, preocupado mesmo a nossa missão de vida. Então, sempre que eu quero me trazer de volta, lembrar de quem eu sou, eu me ligo ao mental superior. É lá que está a informação do que eu vim fazer aqui desta vez, nessa encarnação. Em seguida, eu passo para o mental inferior, que é também no plano mental, mas ele está relacionado a esta encarnação. Ali eu tenho os registros, as memórias de tudo que eu vivi nesta encarnação. E também está relacionado aos pensamentos cotidianos, a todas as coisas. É o nosso mental mesmo, mais próximo aqui da Terra, né? Do nosso dia a dia, da nossa rotina. Esse mental inferior, em seguida eu vou para o meu corpo astral, que é o corpo emocional, é onde tudo é sentido. Então, quem sente não é o corpo físico, quem sente é o corpo astral. É o corpo que já traz a nossa forma, né? A nossa forma física. É aquele corpo que quando nós morremos, né? É ele que persiste, ele fica. É ele que se apresenta nos sonhos, é ele que faz as viagens astrais. É a partir dele que nós temos, por exemplo, sonhos com alguém que já partiu e essa pessoa se apresenta para a gente nesse sonho da forma como nós a conhecemos, porque ele é um corpo plástico, ele pode se moldar. Então o corpo astral, ele é o nosso corpo emocional, tá? É onde tudo acontece, onde todas as sensações ficam impregnadas. E é nesse corpo que nada pode ser escondido. Então, se eu sinto raiva, se eu estou feliz, se eu estou alegre, tudo vai aparecer nesse corpo, tá? E é um corpo que vai persistir, então, depois da nossa passagem, né? Depois que a gente desencarna. Depois do corpo astral, a gente tem o duplo etérico. O duplo etérico é uma ponte entre o mundo espiritual e o corpo físico. Então é ele que faz um intercâmbio entre as informações e as trocas energéticas, que vem do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Então ele faz essa intermediação. Ele tem o nosso formato, fica bem próximo do corpo físico, é quase que material também, mas não é visível aos olhos né, dos nossos 5 sentidos. Algumas pessoas até conseguem enxergar. E ele é o corpo que, quando nós desencarnamos, ele demora alguns minutos, algumas horas até, e depois ele desaparece, né? Ele volta para a Terra, né? Porque ele tem muita energia também da Terra. E é ele que dá o nosso formato também, participando no formato do nosso corpo. Lembrando que tudo tem o duplo etérico, o corpo astral e mental.
desde uma célula, um órgão, um tecido, até o nosso corpo todo e todas as coisas que nós encontramos, né? Vegetais, minerais, tudo tem também, né? Ela tem a sua contraparte espiritual. É no duplo etérico que nós fazemos as cirurgias astrais, as cirurgias espirituais, enfim, ou energéticas. É aí que nós trabalhamos na apometria para fazer as cirurgias ou as chamadas neoplastias. Nesse corpo duplo etérico, ele também contém os chakras, né? Os pontos de energia que vão abastecer o nosso corpo físico e o corpo astral também. E que mais que eu posso falar do duplo etérico? Basicamente é isso, tá? E aí a gente tem o corpo físico, que é a última das manifestações para que a gente possa viver as experiências encarnadas. Então, a partir desse corpo físico, eu tenho os 5 sentidos que me mostram esta realidade, né? Não é toda a realidade, mas é parte dela, e nós vamos recebê-la através desses sentidos e vamos então vivenciar todas as questões humanas, né? As necessidades humanas e, enfim, os sentimentos vão ser muito mais aflorados quando eu tenho um corpo de carne. O corpo também é um reservatório de energia. Estar encarnado é uma grande bênção, porque é a partir desse corpo encarnado que eu consigo passar por muitas questões kármicas e muitos processos em segurança, né? Existe uma fórmula, né, que foi feita a partir dos estudos do Dr. Lacerda, que diz o seguinte, que um homem, ele tem uma energia capaz de abastecer o estado do Rio Grande do Sul por uns 10 anos. A nossa energia é tão compactada, nós temos tanta energia, e essa energia é utilizada nos nossos trabalhos de apometria, por exemplo, para destruir ou para destruir bases trevosas, para construir coisas novas, né, para restabelecer colônias inteiras, para auxiliar no processo de limpeza do umbral. Então, o homem encarnado, estar encarnado, é ter um reservatório de energia brutal. E se nós soubéssemos disso, né, se todos soubessem, e soubessem a capacidade que tem de modificar todo o plano astral, certamente nós resgataríamos bilhões e bilhões de almas e o planeta Terra seria muito diferente. Mas tá aí, gente, os 7 corpos para vocês e é isso.